Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e caso você ainda não me conheça, eu falo sobre livros aqui em outras redes sociais e hoje estamos aqui para fechar o ano de 2024 falando sobre as 10 melhores leituras que eu fiz nesse ano. Lembrando que são as 10 melhores leituras na minha opinião, entendeu? Não tem livro aqui que eu não sei nem se é bom, não sei julgar, mas na minha opinião é bom. Entendeu? Pegou no meu coração, pegou na minha alma, me fez chorar, me fez sentir coisas malucas, entendeu? Então, pra mim, é ótimo. Esse ano aconteceu uma coisa maluca, que temos 3 romances no meu top 10. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu não sou uma leitora de romances muito ávida, assim, mas nesse ano eu li bastante romance. Inclusive, vamos ter um ranking específico só pra romances, de tanto que eu li romance esse ano. Acho que foram uns 26, 27, de 63 que eu li, ou seja, quase a metade ali, bastante coisa. Na minha opinião, eu sou uma leitora bem eclética, então ter quase metade só de um gênero me fez pensar. Em 10º lugar, temos justamente um romance, que é Ontem à Noite, dessa autora que eu não vou estar sabendo pronunciar o nome. E esse livro foi uma surpresa absurda pra mim, porque eu fiz uma publicidade dele. A editora Harlequin entrou em contato comigo, foi muito especial pra mim, porque foi a primeira vez que eu fiz uma publicidade paga com eles, e eu fiquei extremamente emocionada, e eles colocaram esse livro na minha mão, e eu não sabia absolutamente nada da história, e eu devorei ele em 2 dias, acho que foi tipo assim, 48 horas, numa semana de trabalho, foi dia de semana, assim, tipo de terça pra quarta e quinta, ou seja, pra eu ler um livro muito rápido, quando eu tô muito ocupada, é realmente assim, o livro me fez perder umas horas de sono, mas valeu a pena, porque essa história é sensacional. A gente vai acompanhar a Ivy, a protagonista, que tem o mesmo grupo de amigos há muitos anos. Ela é apaixonada por um dos caras desse grupo, só que aí, um belo dia, acontece um fatídico acidente e uma das pessoas desse grupo morre. Não vou falar quem é, porque acho que estraga um pouco a magia do começo do livro. Apesar de logo revelar quem é, assim, no 3º capítulo, eu acho, tem todo um mistério do começo ali, que é bem interessante, então não vou falar. E não vou falar por quem ela era apaixonada também, que é bem interessante. E no começo desse livro, eu achei que ele ia seguir pra um rumo totalmente diferente. Eu achei que ele ia seguir pra um rumo de romance de segunda chance, só que logo no começo, eu já, tipo assim, não fui com a cara do carinha que seria esse romance de segunda chance, então eu já tava tipo, ai, que saco, não acredito que vai ser romance com esse chonhão aí. Ainda mais segunda chance, que não é muito minha praia, entendeu? Não sei se é porque na minha vida pessoal eu nunca dei segunda chance pra ninguém. Conselho de diva, não deem segunda chances, a não ser que existam circunstâncias da vida, né, que acabaram com a primeira chance. Se a primeira chance acabou porque a pessoa foi tonta, não deixe ela ser tonta de novo, porque é muito provável que ela vá ser. Mas enfim, voltando pro livro, esse livro foi uma grande surpresa, a história dele seguiu por caminhos que eu realmente não estava esperando. Eu realmente esperava uma comédia romântica um pouco mais leve, um negócio mais hahaha, risadinha, sabe? E não, esse livro foi tipo assim, gargalhadas em um momento e lágrimas absurdamente rolando em outro. Ele é uma montanha-russa de emoções e eu amo livros que são assim, que me fazem sentir todas as coisas muito intensamente. E como eu falei, ele vai seguindo por um caminho muito diferente e que eu gostei muito. Os 2 personagens que acabam se apaixonando no decorrer do livro é muito bonito, mas separadamente eles estão passando por processos, por uma jornada de cura interna. E quão bonito é eles se perdoando e finalmente aceitando certas coisas, melhorando, assim, pra eles mesmos, pra depois engatar no romance, aí é aquela coisa linda, aí eu chorei, esse livro é lindo, lindo, maravilhoso, recomendo muito. E aí, em 9º lugar, temos outro romance, que é Minha Melhor Parte. Esse é com certeza o livro mais fofo que eu li esse ano. É assim, impossível você ler essa história e não ficar completamente apaixonado pelos personagens. O Bo, que é o protagonista, e a Win, acho que é Win o nome da protagonista, são 2 queridíssimos, eles como protagonistas são assim, perfeitos, e essa é uma história que tem um plot de gravidez que acontece assim, logo no começo. Eu nunca tinha lido um livro com plot de gravidez na minha vida, a não ser que fosse tipo assim, um subplot, um negócio, sei lá, um livro de fantasia, algo menos importante, porém nesse caso aqui, a gravidez é o ponto central da história. Na minha opinião, esse plot é até mais importante do que o romance, porque a gente começa com um casal que não se conhece, eles acabam se trombando na festa de 2 amigos em comum ali, e os 2 começam a se falar porque ambos estão fantasiados de pirata, e essa é a fantasia, assim, favorita de cada um, porque ambos têm uma condição de mobilidade física. Pelo que eu me lembre, o Bo não tem uma perna e a Win tem atrofia em uma das mãos, então ela tá com um gancho e ele tá com uma perna de pau, e eles ficam, haha, estamos fantasiados de pirata, e aí é óbvio que eles acabam numa cama juntos ali, entendeu, né? Tudo vira humor e piadas até
evoluir pra outra coisa. E os dois têm uma noite incrível juntos, porém a Win descobre um tempo depois que ela tá grávida, e ela tá numa situação meio difícil da vida dela ali, ela mora sozinha num apartamento que não é o ideal pra você criar uma criança, então o Bo traz ela pra casa dela, porque ele é meio que bem sucedido no emprego, tem uma graninha ali, e aí os dois, a princípio, vão ficar meio, tá, somos pais de uma criança, mas vamos ser melhores amigos, só que esses sentimentos vão evoluindo, e na minha opinião eles vão evoluindo de uma maneira muito natural, muito bonita, tem todas as questões com a Win, com a gravidez, como eu falei, pra mim, esse é o ponto central da história. Eu acho que ele me pegou muito por eu ser uma pessoa que sempre sonhei em ser mãe, mas ao mesmo tempo tenho muito medo com o tempo certo e ficar pensando, nossa, quando será que eu vou estar pronta pra ser mãe? A Win é uma protagonista que pensa muito nisso, e eu acho que o ponto dessa história, assim, de falar que às vezes não existe o tempo 100% certo pra tudo na nossa vida, isso é muito bonito, e essa história, só de pensar nela, me dá vontade de chorar. Maravilhoso. Agora saindo um pouco da vibezinha romântica, em oitavo lugar temos Três, da Valérie Perrin. Este livro, pelo amor de Deus, eu li porque todo mundo no BookTok começou a recomendar esse ano. A Ana Ju Livros, que é uma pessoa que eu admiro muito, o conteúdo dela é incrível, ela ficou obcecada por esse livro, eu acho que até virou o livro favorito dela. E aí, logo em sequência, outros criadores de conteúdo que eu amo, que eu admiro, começaram a ler e amaram, e eu falei, meu Deus, preciso ler. Cheguei um pouquinho atrasada no hype, porque eu fui ler lá pro outubro, e esse era um livro que estourou assim, sei lá, primeiro semestre do ano, mas o que importa é que essa é uma história pra quem é viciado em nostalgia, pra quem gosta de, sei lá, refletir sobre a passagem do tempo, sobre a infância, sobre a transição da adolescência pra vida adulta, esse período conturbadíssimo, que assim, eu ainda estou meio que vivendo na minha vida, talvez relutando um pouco pra aceitar que agora eu tô mais na transição de jovem adulta pra adulta do que de adolescente pra jovem adulta. Talvez, mas não vamos tocar nesse tópico, ele é um pouco sensível. Esse livro aqui conta a história de três amigos que se conhecem na infância, super novinhos. Nina, Etienne e Adrien moram numa cidadezinha da França lá, pequena, e eles vão se tornar, assim, inseparáveis, nada pode interromper a amizade dos três ali. Eles vão passar pela infância, vão passar pela adolescência, e aí quando chega, né, na transição da adolescência pra fase adulta, é que começam a surgir, né, os problemas que, na verdade, acho que é assim que acontece na vida de todo mundo. O que eu mais achei interessante desse livro é que a gente é confrontado com a visão do passado e do presente logo no começo. Então a gente sabe que aconteceu alguma coisa e que os três não são mais tão inseparáveis assim quanto eles eram antes. E aí vão intercalando os capítulos do presente com os capítulos do passado pra gente ir tentando entender o que aconteceu, ao mesmo tempo que esse livro tem uma vibe assim surreal, é lindo. Se o Luca Guadagnino, que é o diretor de Rivais e de Me Chame Pelo Seu Nome, fizesse um filme desse livro, ficaria impecável. Ficaria impecável. Agora, em sétimo lugar, como eu sou uma pessoa bem clubista, é óbvio que a gente tem Deus em Chamas, da Rebecca Kuang, o terceiro livro da trilogia de Guerra da Papoula, que pra quem não sabe, é minha trilogia de fantasia favorita da vida. Guerra da Papoula é meu livro favorito, e esse é um livro que, assim, eu ponho a mão no fogo pra falar, realmente é um livro bom, mesmo tendo zero conhecimento de quaisquer técnicas de escrita e de história. Eu acho esse livro sensacional. Essa trilogia, no geral, pra mim, é uma aula de como você pegar um ponto histórico, uma coisa que aconteceu, e transformar aquilo numa ficção, fazendo a crítica certa. Kuang se baseou na história da China para escrever esse livro, então tem partes extremamente intensas. Um dos capítulos mais bizarros de Guerra da Papoula, do primeiro livro, que é o capítulo que conta do massacre de Gualenis, foi inspirado no massacre de Nanquim, que é algo extremamente pesado da história da China. Não vou falar muito, mas se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, tem um livro, inclusive, que acho que chama O Massacre de Nanquim. E a Kuang dedica a Guerra da Papoula para a autora desse livro. Então, assim, realmente existe uma conexão muito forte entre os fatos da história da China e da vida real, e que ela trouxe para essa ficção para fazer a crítica que ela queria fazer. Fica meio óbvio quem é o vilão dessa história, né, conforme a gente vai lendo. Na minha opinião, essa conclusão de trilogia é perfeita, é impecável, assim, levando em consideração toda a história que ela construiu. A Kuang faz uma grande analogia a ciclos e a trios e coisas que se repetem na história, e eu acho que o final dessa trilogia fecha muito bem essa história de um ciclo que se repete, que é o ciclo do ódio, o ciclo da violência, essa coisa que nunca acaba. E não vou falar muito sobre plot, obviamente, porque é a finalização de uma trilogia. Só sei que eu já discuti muito, né, com as pessoas, porque eu amo o final dessa trilogia. Não é um final feliz, não é um final nada feliz, na verdade, só que justamente levando em conta que é inspirado em fatos
reais da história chinesa, não tinha como esse livro terminar de uma maneira boa. Porque, né, a gente tá falando de colonização, a gente tá falando de uma cultura que sofreu muito na mão de pessoas que invadiram ela, então, assim, eu acho que a história fecha muito tudo que ela tinha que fechar ali. Chorei litros, desidratei, quis cometer loucuras lendo esse final, com certeza. Ainda mais depois que eu fui ler o The Drowning Faith, que é alguns capítulos do ponto de vista do Neja, que eu, inclusive, pronunciava Neza, mas aí eu vi um vídeo da Kwang falando e é mais ou menos Neja a pronúncia. A partir de hoje falaremos Neja nesse canal. Enfim, alguns capítulos são do ponto de vista dele e, cara, alugou um triplex absurdo na minha mente. Tudo que eu lia eu ficava Absolute Cinema. Além de eu gostar muito, tem o apego emocional que eu tenho por essa história, por esses personagens. A Rin é, assim, uma coisa absurda. Ela é a melhor anti-heroína que eu já li na minha vida. Tem uma tatuagem enorme pra Guerra da Papoula, caso vocês aqui do YouTube não saibam, né? Porque eu já postei em todas as outras redes, menos aqui, eu acho. E então, realmente, assim, impossível este livro não estar no top 10. E em 2025 eu pretendo muito reler a trilogia inteira, só não sei quando eu vou fazer isso. Em sexto lugar, temos outro livro que, assim, eu me desidratei de chorar. Esse é um pouquinho mais curtinho, mas, assim, o nível de intensidade dele é absurdo, que é Mar Aberto. Eu tava louca pra ler essa história há muitos anos já, e ela chegou no Brasil em 2024 pela editora Morro Branco, que é uma editora que eu adoro, as publicações deles são sensacionais. E esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Ele é escrito em segunda pessoa, né, que é quando... Eu acho que é segunda pessoa. Que é quando a história fala, você fez tal coisa, você se refere, né, o você ao personagem, mas não é você, leitor, é você, o personagem. Entenderam? Enfim, a história desse livro é sobre dois jovens que se conhecem num pub ali, e a princípio a menina tá namorando, o cara é solteiro, porém eles estabelecem uma amizade muito forte, uma conexão muito intensa. Depois de um tempo ela vai ficar solteira, e aí vai começar uma história de amor entre esses dois. Apesar desse livro ser uma história de amor extremamente linda, ele não é só sobre isso. Esse livro fala muito sobre a experiência das pessoas negras, vai falar muito sobre violência policial, sobre opressão, seja ela visível ou invisível. Esse livro tá inteiramente relacionado, né, a como a experiência, a vivência deles torna muito diferente a experiência que eles têm com o amor. E, cara, esse livro é muito bonito. Só lendo ele pra você pegar a dinâmica, toda a solidez dos sentimentos que tem nesse livro, porque é tudo muito intenso. Fazia muito tempo que o livro não me arrepiava, e esse livro aqui me deixou toda arrepiada. Ele é a coisa mais, sei lá, sentimental que eu já li na minha vida, e é muito bonito, mas também é um pouquinho triste. Então, assim, recomendo que você leia ele com a sua caixinha de lencinhos do lado, porque você vai precisar. Agora, chegando no meu top 5, temos mais um romance, Nem Te Conto, da Emily Henry. Era também, assim, um dos meus lançamentos mais aguardados de 2024. Eu gosto muito dos livros da Emily Henry, mas eu acho que até então eu não tinha tido a conexão que eu tive com Nem Te Conto. Esse livro foi, assim, uma experiência muito pessoal pra mim. Eu nunca me identifiquei tanto com dois protagonistas, assim, os dois ao mesmo tempo, quanto eu me identifiquei com a Daphne e o Miles. Nossa, me deu um branco. Mas é Daphne e Miles, tenho certeza que é isso. E essa história começa, né, com um grande pastelão típico de comédia romântica, porque o noivo da Daphne termina com ela pra ficar com a melhor amiga dele, que era namorada do Miles. Então os dois ali acabam sendo trocados, né, por esses queridos ex aí, que simplesmente largaram eles e foram viajar, fazer uma lua de mel juntos, um bagulho absurdo, assim. E aí a coitada da Daphne, que tinha adaptado a vida inteira dela à vida do noivo, tá morando na cidade dele, se vê de repente, assim, sem teto. Ele literalmente passa na casa que eles moram, pega as coisas e fala, ó, não somos mais noivos, estou fugindo com a minha melhor amiga, um beijo, você tem, sei lá, um mês pra sair da casa. Galera, POV homens, né? E aí ela acaba indo morar com o Miles, que é o ex da menina que fugiu junto com o noivo dela. E a princípio é um clima meio esquisito, né? Porque são os dois numa situação bem de barril, dois coitadinhos. Só que com o tempo eles vão desenvolvendo uma amizade muito incrível. E isso vai se tornando algo a mais. Desde o começo já tem meio que um climinha ali. Mas os dois são personagens que estão vivendo um momento bizarríssimo na vida deles, né? Tipo assim, não é sempre que seus ex ficam juntos e aí vocês começam a morar juntos. Eu, pelo menos, nunca passei por isso, né? Acho que é uma experiência bem individual deles ali. E tem outros fatores também, que eles têm relações complicadas com seus familiares, com suas carreiras, com as escolhas que eles tiveram ao longo da vida e, tipo assim,
realmente acho que passar por uma coisa dessas faz você questionar um pouquinho assim, né? Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Esse livro é muito bem humorado, eu sou completamente fissurada pelo humor da Emily Henry, mas eu acho que aqui, em Nem Te Conto, ela se superou, eu gargalhava com esse livro e ao mesmo tempo chorava muito. Todos os momentos que falavam sobre coisas de se sentir suficiente pra um relacionamento, que é um pouquinho da parte da Daphne, ou um pouquinho da parte dos problemas familiares do Miles, eu me identifiquei muito com os dois, como eu falei, e acho que a carga emocional desse livro é muito grande, mas ela também é uma experiência um pouquinho pessoal. Se você, como eu, se identificar com alguma coisa ali, vai ser 10 vezes mais interessante. Acho que eu já falei isso aqui, que os livros da Emily Henry, pra mim, tem isso. Se você se identificar com algum desses livros, vai ser, assim, uma experiência incrível pra sua vida, e é o que aconteceu comigo com Nem Te Conto. Eu realmente vou carregar essa história no meu coração, assim, por muito tempo. Em quarto lugar, temos uma fantasia que eu li agora no finalzinho do ano, chegou assim aos 45 do segundo tempo, mas que mudou completamente minha vida. Quem me segue em outras redes sociais sabe o surto que eu tive lendo isso, que é Six of Crows, especificamente o primeiro livro, mas a duologia no geral é incrível. Cara, eu não sei porque eu demorei tanto pra ler essa duologia, eu não sei porquê. Eu já bati o olho nela várias vezes e falei, não tenho vontade de ler isso aí não, mas aí eu fui pra Bienal desse ano, passei muito tempo com meus amigos, criadores de conteúdo literário, e vários falaram, você precisa ler esse livro, ele é a sua cara. E realmente, ele é a minha cara. Essa duologia, tipo assim, sou eu, é meu espírito animal. Essa é uma duologia que tá inserida no Grishaverso, que é aquele universo de Sombriossos. Tem o King of Scars também, que é uma outra duologia que eu ainda não li, mas pretendo ler. De Sombriossos não pretendo ler, porque me falaram que é meio chatinho. Mas o que importa é que Six of Crows é magnífico. Essa história vai falar sobre um grupo de 6 pessoas que se une meio que por destino, meio que eles já trabalhavam juntos, pra fazer um crime completamente absurdo, um crime que, cara, você olha e fala, meu, isso é impossível, mas eles vão lá e vão fazer porque eles não têm nada a perder. Todos os personagens desse livro são maravilhosos. Tem o Kaz, a Inês, a Nina, o Matias, o Jasper e o Willan. Todos eles são, assim, os amores da minha vida. Todos os casais desse livro são completamente impecáveis. Minha trope favorita é Found Family, já falei isso aqui várias vezes. E esse livro é o melhor Found Family que eu já li na minha vida. É simplesmente incrível, porque a princípio eles não têm nada a ver um com o outro. E é um Found Family totalmente desestruturado, assim, não é nada família tradicional brasileira. A gente tem criminosos, a gente tem maga, a gente tem fugitivo, a gente tem um coitado do menino riquinho, mas que é analfabeto, a gente tem de tudo. De tudo, é literalmente aquele meme do uma gay, travesti, uma costureira e um anão morando numa kitnet. Exatamente esse livro. Confesso que no final da duologia, no final do segundo livro de Crooked Kingdom, eu quis cometer loucuras. Assim, odiei o mundo por uns 10 minutos, não queria falar com ninguém, fiquei puta da vida, mas passou, entendeu? Eu sempre falo que eu gosto quando acontece alguma tragédia em um livro de fantasia, porque eu acho que isso confere um pouquinho de realidade, deixa a história um pouquinho mais, com um pouquinho mais de veracidade mesmo, né? Porque, pô, você tem a galera fazendo absurdos, tentando salvar o mundo e ninguém se ferra um pouquinho, ninguém bate as botas, é meio esquisito. Só que quando acontece com um livro que eu tô gostando muito, com personagens que eu amo muito, eu fico muito brava. Mas depois eu volto a mim e falo, não, tá, tem coisas que realmente tornam um livro melhor e às vezes uma tragédia torna uma história melhor. Então eu fiz as pazes com essa duologia e agora ela é realmente a minha duologia favorita da vida inteirinha. Por favor, leiam Six of Crows. E agora, chegando no nosso queridíssimo top 3, temos Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é um livro de não ficção e que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, que assim, foi pra mim o filme do ano, entendeu? Se não foi o filme do ano aí na sua casa, sinto muito, porque aqui foi. Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, esse filme é incrível, é sensacional. Vários outros atores que eu gosto também estão nele. Então eu já tinha expectativas absurdas para esse livro, é óbvio. Também porque eu considero ele um livro que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Eu acho que a gente tem que conhecer a história do nosso país, tem que conhecer o lado ruim da história do nosso país. Ainda Estou Aqui é uma história que fala sobre a ditadura militar no Brasil. A gente tem que sempre relembrar o que aconteceu para evitar que aconteça no futuro, né? Eu sei que é uma frase que tá meio batida, mas realmente é importante. E esse livro aqui é um livro de memórias do Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva, que foi um deputado. Ele foi cassado em 1964, que foi o ano que começou a ditadura. Então ele deixou de ser deputado, deixou de se envolver com política, ele era engenheiro, voltou a trabalhar como engenheiro.
Porém, ele ajudava presos políticos e pessoas da esquerda a fugirem do país ou a fugirem da tortura, né, que era aplicada pelos militares. E um dia o Rubens Paiva é levado da casa dele pelos militares da aeronáutica e ele desapareceu. Nunca mais voltou para casa. Essa era uma das táticas mais duras da ditadura, né? A morte por desaparecimento. Eles prendiam a pessoa, cometiam as piores atrocidades e falavam para a família que ele estava desaparecido, que alguém tinha, sei lá, sequestrado ele, alguma coisa assim. A família ficava anos nesse limbo, que é a pessoa não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, ao mesmo tempo que a realidade, tudo aponta para ela estar morta. A esperança ainda existe, né? E também juridicamente é muito difícil. Esse livro me fez perceber esse outro lado, né? O quão terrível é ter uma pessoa desaparecida em meios jurídicos. Então eles não tinham acesso a contas, eles não tinham acesso a dinheiro, não conseguiam vender e comprar imóveis que estavam todos no nome, né, do pai da família, porque naquela época, principalmente, era muito comum todas as propriedades da família ficarem no nome do homem, do pai. Então essa família, Eunice Paiva e seus 5 filhos ficaram, assim, largados à mercê da ditadura, e aí Eunice teve que recomeçar a vida do zero. Os dois já eram de famílias muito ricas, né, a Eunice e o Rubens, então a Eunice já tinha feito faculdade de letras, mas aí ela foi fazer faculdade de direito, se tornou uma advogada, assim, absurda. Ela foi grande defensora dos direitos indígenas na época da ditadura e depois. E a principal diferença desse livro pro filme é que o filme conta de maneira cronológica e é muito mais focado, né, naquele período em si do desaparecimento do Rubens. Mas o livro, ele tem uma visão bem mais ampla, como é um livro de memórias, fala muito sobre a vida do Marcelo e fala muito sobre a Eunice Paiva, que é a mãe, e fala muito sobre o Alzheimer dela. E essa parte pra mim foi um tópico muito pessoal. Quem já conviveu com uma pessoa que tem Alzheimer sabe que é uma doença muito difícil. E todas as descrições do Marcelo eu me enxerguei nelas. Então, realmente, essa diferença do livro falar muito mais sobre o Alzheimer da Eunice. E no filme tem uma parte assim, no final. É basicamente isso, né? Porque conta de maneira cronológica. Então, tornou a experiência de leitura muito mais intensa pra mim. Eu grifei muitas partes desse livro, chorei quase ele inteiro, porque, sei lá, é uma sensação muito ruim, né? É uma sensação muito difícil você ler sobre as memórias da vida de uma pessoa e pensar em tudo que essas pessoas passaram, e não só no que essas pessoas passaram, mas no que o Brasil passou nessa época. É absurdamente bizarro. E eu realmente recomendo muito esse livro. Eu acho que ele é bom justamente porque ele não tem tantas descrições gráficas de violência quanto alguns livros que falam, né, sobre esse período da história do Brasil tem. Então, talvez, para uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, Ainda Estou Aqui é uma ótima opção. Porém, você vai chorar de qualquer jeito, porque é realmente muito triste. E agora, em segundo lugar, temos nossa mãe, Carla Madeira, com Natureza da Mordida. Eu já tinha lido To The Hill no ano passado, só que não entrou pro meu top 3, acho que entrou, tipo assim, no top 10, porque eu gostei, mas não, sei lá, mudou minha vida. Porém, Natureza da Mordida foi um livro que pegou no fundo da minha alma. A gente conhece 2 mulheres em épocas muito diferentes da vida dela. Uma delas já tá ali nos 30 e pouco, 40 anos, mais ou menos assim. E tem a Bia, que já é uma senhora de idade, uma idade bem avançada. E essas duas vão se encontrar e vão falar sobre a vida delas, vão, sei lá, trocar figurinhas. E a gente vai conhecendo aos poucos a história dessas 2 mulheres. E, cara, esse livro é sensacional. Pelo menos pra mim, eu acho que ele foi um livro que conversou muito comigo a quesito de experiência feminina e de certas dificuldades que as mulheres têm na vida e que eu me identifiquei muito lendo essas 2 protagonistas dessa história. E também porque esse livro fala sobre envelhecimento, que principalmente na parte da Bia, obviamente, né, fala sobre envelhecimento no caso dela. E esse é um tópico ultra sensível pra mim, foi o que mais me pegou nessa história. Cara, todas as passagens da Bia eram extremamente intensas, assim, algumas até meio confusas, mas esse livro é uma experiência totalmente única. A escrita da Carla Madeira é, assim, surreal, né? Eu acho que até a pessoa que tem menos empatia na história da humanidade, se ela lê isso aqui, é muito difícil ela não ficar pelo menos um pouquinho sentida, se colocar um pouquinho na pele das personagens. Então, assim, eu realmente amo esse livro, ele pegou na minha alma de um jeito muito forte. E agora, em primeiríssimo lugar, temos Os Mistérios da Mente do Homem Hétero, em intermezzo da Sally Rooney. Sim, o melhor livro que eu li em 2024 é narrado por 2 homens héteros. Não sei o que deu em mim, só sei que esse livro
eu e ele somos brothers demais. E assim, brincadeiras à parte, né, mistérios da mente do homem hétero, blá blá blá, os dois protagonistas são super complexos, são dois irmãos, o Ivan e o Peter, que tem assim 10 anos, alguma coisa assim de diferença, e aí o pai deles morre, cada um tinha uma relação bem diferente com o pai, então a gente vai acompanhar o processo de luto desses dois irmãos, totalmente diferentes, totalmente opostos, então cada um vai lidar com isso da sua maneira, e isso foi um ponto fortíssimo desse livro pra mim. Eu amo histórias que falam sobre luto. Pode parecer meio mórbido, mas assim, eu acho que é um processo muito interessante que a humanidade passa, todo mundo vai passar por isso em algum momento, e apesar de ser muito triste, também é algo que mostra muitas coisas pra gente. A gente, a princípio, fica com uma névoa nesse período de luto, mas depois, quando isso passa, quando os primeiros momentos passam, eu acho que a gente tem uma clareza absurda, e é aí que a gente começa a reconstruir a nossa vida, e esse livro é exatamente sobre isso, sobre o Ivan e o Peter tentando reencontrar seus caminhos ali depois da morte do pai, e vai falar principalmente sobre os relacionamentos pessoais deles, que esse é pra mim o ponto alto de toda a obra da Sally Rooney. Ela descreve relacionamentos humanos como ninguém, isso é inegável, assim, em pessoas normais, impecável. Belo Mundo Onde Você Está, maravilhoso. E Intermezzo, pra mim, assim, foi onde ela se superou no quesito relações pessoais, principalmente relações amorosas. E aqui com esses irmãos a gente vai ter duas relações bem complexas. O Ivan, que é o irmão mais novo, acaba se relacionando com uma mulher muito mais velha, que tem mais ou menos a idade do irmão dele. E o Peter acaba meio que tendo uma relação complexa com duas mulheres. Tem uma que é a namorada dele no presente e uma que foi a namorada dele, porém ela passou por uma situação muito traumática na vida dela, eles não estão mais juntos, mas ao mesmo tempo eles meio que estão juntos. É uma bagunça total os relacionamentos dessa história, mas eu acho que a Sally Rooney desenvolve eles de uma maneira tão incrível e tão envolvente, tão esclarecedora também sobre a vida, que foi impossível pra mim não me conectar com esse livro. Eu realmente extraí lições dessa história. E assim, eu acho que nem todo livro precisa ser uma lição, né? Nossa, gente, tudo tem que trazer alguma coisa de positivo pra sua vida. Não, às vezes você só quer se divertir com uma história. Mas no caso de Intermezzo, além de ser um livro que me entreteu, não vou usar a palavra diversão, porque não sei exatamente se diversão é o termo certo, mas o que importa é que ele me entreteu muito e também me trouxe, sei lá, essa nova perspectiva, meio que essa clareza que eu falei, tal qual o processo de luto. Esse livro me trouxe um pouco isso, e eu amo quando livros fazem isso, entendeu? Apesar de, né, achar que nem todo livro precisa fazer isso, quando acontece, eu adoro, assim, aceito a experiência, pego tudo que o livro tem pra me oferecer. E eu sei que esse foi um lançamento meio, né, divisor de mares aí de 2024. Tinha muito hype em cima dele, e aí teve gente que odiou, teve gente que amou, que nem eu. Então, assim, eu acho que quando um livro é meio 8 ou 80, ele também tem algo interessante nele ali, né? E essas foram as minhas 10 melhores leituras de 2024, as histórias que eu mais amei encontrar nesse ano. Desejo um ótimo 2025, tanto de leituras quanto de vida pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo!